Meus queridos, dia 2 de fevereiro, neste dia do calendário civil, a igreja celebra sempre a festa da apresentação do Senhor no templo. Hoje também é feriado, pena que caiu no domingo, né? Pois é. Outros títulos desta mesma liturgia, como Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Luz. Nós vamos ver nos noticiários tantas festas e tantos títulos atribuídos à Virgem Maria, todos eles concernente à luz. Por isso hoje chamamos a festa da luz, né? Entre o Natal e a Páscoa está essa festa litúrgica tão importante da igreja, porque ela traz como característica, né, intrínseca a si, essas duas perspectivas de vida, as alegrias, as conquistas, as vitórias, a luz, como também as tristezas, né, a dor, a morte. A festa de hoje tem grande ligação com o que celebramos há 40 dias, o Natal, mas também nos aponta e tem uma grande ligação para o que celebraremos logo mais na festa da Páscoa, a apresentação do Senhor. Nós vemos aqui que precisa entender um pouquinho como que funcionava o preceito judaico. Eu vou ler para vocês o que devia ser feito quando um casal tinha um filho. Poderia ser menino ou menina, né? Olha só, esse texto está no livro do Levítico, capítulo 12, para entendermos o porquê Nossa Senhora e São José vão até Jerusalém circuncidar o menino e depois de 33 dias apresentá-lo no templo. Por quê? Porque estava prescrito na lei. Qual lei? Levítico 12. Olha só, prestem bem atenção. Falou o Senhor a Moisés dizendo: diz aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias. Olha só. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º, se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa poderá tocar, e não poderá entrar no santuário, até que se cumpra os dias da sua purificação. Mas se der à luz a uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, seja por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rolinha, para a expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação, ao sacerdote, o qual oferecerá perante ao Senhor, e por ela fará propiciação. E aí ela será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz, seja menino ou menina. Mas se em sua mão não houver recursos para apresentar um cordeiro, então apresentará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação, e ela será limpa. A gente precisa entender, então, quando uma mulher dava à luz, né, para o preceito judaico, qualquer contato com fluxo de sangue, na gravidez, qualquer hemorragia que se tinha, a mulher devia ser afastada socialmente, porque ela estava impura. Olha só, né? E depois ela deveria, para se tornar pura de novo, ir até Jerusalém
passar por esse rito, onde ela ofereceria 2 animais, um para o holocausto. O holocausto consumia todo o animal e era para adoração a Deus. E o outro sacrifício, que era uma pombinha ou uma rolinha, para expiação do pecado. Então o holocausto, um animal era para o louvor de Deus e o outro é para a purificação do pecado. Deveria ir lá realizar esse rito, aí ela podia voltar ao convívio social. Coitada das mulheres, né? Olha só, se ela tivesse um menino, ela devia ir até Jerusalém, no 8º dia, para submeter a criança a circuncisão, cortar o prepúcio. Então, foi o que nós celebramos na liturgia no dia 1º de janeiro. Antigamente se chamava festa da circuncisão de Jesus, a festa do dia 1º de janeiro. Depois, com a reforma litúrgica, mudaram para Santa Maria, Mãe de Deus, né? Então, no 8º dia, dava-se o nome à criança, e se for menino, circuncidava o menino. Mais 33 dias, depois dos 7 dias, né, de extrema impureza, ou seja, 40 dias depois, eles deviam voltar ao templo e apresentar esse sacrifício. A criança era consagrada, o primogênito era consagrado, porque quando o pai morresse, ele, que seria o patriarca, o chefe da casa, da família, então apresentaria o menino, a criança, e também realizaria esse sacrifício de purificação da mulher. E a mulher devia ficar reclusa, né? Acho que elas rezavam para ter menino, porque se fosse menina, eram 66 dias de reclusão. Olha só. Então foi o que Maria e José fizeram. É interessante que a ida ao templo representa a purificação da mulher e também a consagração da criança a Deus. Só que a família de Nazaré não precisava de nenhuma das duas coisas. Primeiro, que Maria não tinha pecados, não precisava se purificar de nada. E depois, que Jesus de Nazaré não precisa ser apresentado a ninguém, porque ele é Deus, né? Ele é Deus, não precisa ser apresentado no templo. Mas eles eram obedientes à lei judaica, né? Tem um santo que se chama São Beda, e ele vai chamar isso ele vai chamar esse fato, essa festa de hoje, da festa da humildade da Sagrada Família. Às vezes na vida, a gente vai ter de fazer coisas, ou de enfrentar situações, que a gente vai pensar, eu não precisaria passar por isso, ou fazer isso. Mas você vai percebendo que, para produzir vida, para colaborar com a vida de alguém, cabe mais fazê-lo. Sabe aquela história de relevar, né? Vamos relevar, e você oferece como sacrifício. Você sabe que não cabe a você, que não precisa disso. Foi exatamente o que a Sagrada Família, a obra que a Sagrada Família realizou. Então, eles vão até o templo, né? Tem toda a circuncisão no 8º dia, depois ficam mais 32 dias, 40 dias depois do nascimento de Jesus, eles vão realizar essa oferta. São Beda diz que é a festa da humildade, tanto porque eles não precisavam, quanto também por causa da oferta que eles fizeram. Aqueles que eram de boa condição social, dinheiro, apresentavam para o holocausto um cordeiro, e para a purificação uma rolinha ou uma pombinha. Os pobres, os miseráveis, não têm dinheiro para comprar cordeiro. Aliás, cordeiro deve ser caro até hoje, né? Acredito que seja, né? Então, os pobres vão apresentar 2 rolinhas e 2 pombinhas para o holocausto e para a purificação. Então, a oferta que a Virgem Maria e São José entregaram mostra a sua simplicidade, a sua humildade. Então, São Beda diz, essa família é a família da humildade por excelência. Não deixaram de cumprir o prescrito e o fizeram com aquilo que tinham. Às vezes, minha gente, a gente pensa que Deus precisa somente
do que é resto de nós, né? O nosso dinheiro, o nosso tempo. E na verdade Deus quer o nosso todo, o nosso tudo, né? Eu sempre tenho dito isso. Nós precisamos parar de pensar que Deus precisa de algo de nós. Deus não precisa de nada, né? Aliás, a Virgem Maria e José, ofertando ou não esses sacrifícios para o holocausto e para a purificação, isso não mudou nada em Deus, né? Mas os fez obedientes, os fez mais santos. E é isso que a gente precisa perceber. É igual ir à igreja, né? Tem gente que pensa que a igreja precisa de você. Primeiro, a igreja não precisa nem do padre, porque quando eu não estiver mais aqui, vem outro. E a igreja está caminhando há mais de 2000 anos. Quantas excomunhões, quanta gente foi embora. Olha os protestantes que se separaram da única igreja de Cristo. Mas a igreja continua. Quem precisa de Deus sou eu e é você. Precisa parar para pensar um pouco isso, né? Eu não sei, não vou mais, eu não sei o quê, o azar é seu. Deus está pleno, né? Tem um padre da nossa diocese que diz: depois que Jesus subiu à cruz e no terceiro dia ressuscitou e voltou para as alturas dos céus, ele se assentou no seu trono e está tomando água de coco. Quem não quer a graça, a bênção, azar deles. Ele já fez o que tinha que ser feito, né? Então, para nós refletirmos um pouquinho também, qual é o nosso estímulo, a razão de nós estarmos aqui, né? Nós temos que pensar, eu estou aqui porque eu preciso me purificar, eu preciso me elevar, me edificar humanamente. Não é Deus quem precisa de mim. Embora Deus ele conte com o serviço da igreja, mas sou eu quem preciso de Deus, né? E Maria, eles vão cumprir toda a promessa, né, o prescrito para a purificação social da Virgem Maria, né? Nós ouvimos esse texto do Levítico, e aqui também, na primeira leitura que nós ouvimos, a primeira leitura da liturgia, a profecia de Malaquias. Aqui o profeta Malaquias, séculos antes de Cristo, já está falando do mistério daquele que viria. Olha só, assim Deus diz: eis que eu envio o meu anjo, e ele há de preparar um caminho para mim. Olha só, o anjo, João Batista, que veio preparar os caminhos do Senhor, para que chegasse o dominador, aquele que todos esperam encontrar. Olha só, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E aí tem algo interessante aqui, que é talvez o cerne da temática da liturgia de hoje. Quem é esse que vem? Hoje nós já sabemos, é Jesus de Nazaré, que não é somente o Messias, mas é Deus. Ele é como o fogo da forja, como a barrela dos lavadeiros. Aqui já mostra a missão de Cristo que vem para nos visitar. Fogo da forja, né? O padre não tem muita especialidade dessas coisas, né? Mas os comentadores bíblicos nos explicam um pouquinho, né? A forja me parece ser um forno, né, de alta temperatura, onde se coloca um metal para ser fundido, né? Vai passar por um processo de liquefação esse metal. É interessante que o autor, o profeta Malaquias, compara, né, com o que Deus quer realizar conosco, né? Nesse processo de derretimento do metal, né, esse processo de purificação do metal, é interessante que as impurezas, elas desaparecem na alta temperatura, mas o metal, na sua genuinidade, continua o mesmo. Às vezes a gente pensa, a gente vem à igreja, a gente escuta, não é fácil viver o evangelho, não é verdade? Tantas prescrições, tanta coisa, e nós às vezes nos deparamos com as nossas intuições humanas, os nossos, né, as nossas paixões, né, as coisas que dentro de nós às vezes,
né, nos tendem ao contrário do que Deus quer. E às vezes nós vivemos essa ambiguidade, essa tensão dentro de nós mesmos, né? Aquilo que São Paulo fala na carta aos Romanos, né? Eu às vezes faço o que não quero e não consigo fazer o que de verdade eu quero, né? Nós vemos dentro de nós, e às vezes tem muita gente por aí que só não está aqui na igreja porque enxerga a igreja como destrutiva. Parece que eu tenho de ser algo que eu não sou, mas na verdade é o contrário. O pecado, as nossas paixões, as nossas desordens, faz com que nós sejamos o que nós não somos. E quando nós estamos diante de Deus, Deus quer que nós voltamos à nossa natureza, à nossa normalidade, à nossa perfeição. É o contrário. Então, nós somos esse metal que precisamos entrar na forja, alta temperatura, que é o amor, a acolhida, que são os sacramentos, e nós não seremos destruídos, mas nós seremos purificados, e voltaremos a ser o que nós somos de verdade. Hoje nós olhamos o mundo, quanta gente deprimida, quanta gente que perdeu o sentido da vida, quanta gente que está imersa numa vida de desordem, seja na vida, na questão afetiva, ou seja na questão no relacionamento com o dinheiro, com o mundo, com o poder. Tanta gente que já não é mais o que de fato foi criada, e as pessoas continuam a enxergar que ali está a alegria, até que elas chegam no fundo do poço e elas percebem que mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo afetos, mesmo conquistando tudo o que elas sempre intentaram, falta algo. Sabe o que falta? Falta ela mesma, porque ela se perdeu dela. Então nós estamos aqui para entrarmos na forja da santidade de Deus, que é representada por esse altar. E aqui o Senhor, Ele vai de maneira gradativa, cada um a seu tempo, cada um ao seu modo, né? Ele vai nos permitindo nos tornar nós mesmos. É só nós olharmos, né? Eu estou nessa paróquia há 3 anos, né? Pregações e homilias e experiências, tanta espiritualidade e tantas coisas. Será que há 3 anos atrás, hoje eu sou o mesmo de 3 anos atrás? Oxalá que eu já tenha purificado muitas coisas em meu jeito de ser. E é isso que Deus espera. É isso. Nós não somos protestantes, e não tenhamos a ilusão de dizer, bater a cabeça, né, no chão e dizer, encontrei Jesus e estou convertido plenamente. Isso não existe. Mas a gente tem que dar progresso, tem que perceber, né, passos que foram dados. Também o autor Malaquias compara o encontro com Deus como uma lavadeira que usa barrela no processo de lavagem, né? Também o padre também não lava roupa, né? A louça de vez em quando, né? Mas barrela é uma mistura, como se fosse um produto que é feito, claro, a original, né? Com cinzas, né? Mistura-se sabão, um sabão eficaz, as cinzas e mais alguns ingredientes, e torna aquele produto, quando entra em contato com a roupa ou com metais, né, e se esfrega, a aspereza das cinzas, ela acaba por purificar e desgrudar as manchas, né? Alguém aqui já viu esse líquido barrela? Sim ou não? Hoje está tudo fácil, olha só, né? Claro que tem outros tipos de produções, né? E hoje a gente usa para lavar roupa, deixar branquinha o quê? Né? Vanity, olha só, né? A barrela da mulher atual é vanity. Que chique, né? Vai lá, né? Lavar roupa no rio, né? Acho que tem gente que lavava antes, né? Antigamente. O que quer dizer aqui? Às vezes nós precisamos de asperezas para nos purificar. E aí está hoje aquilo que nos une ao mistério da Páscoa, que é a questão do sofrimento, a aspereza da cinza, que purifica, que lava. Aliás, o próprio ato de esfregar uma roupa, você está machucando a roupa, os poros do algodão. Aí está a relação dessa festa com o que nós celebraremos daqui a algum tempo, no mistério da Páscoa, o sofrimento. Por que
Todo mundo já deve ter se perguntado, por que Deus permite o sofrimento? Porque às vezes tem gente que não tem outro jeito de Deus fazer entrar no eixo, né? O sofrimento, ele pode ser usado de duas maneiras, quando nós sofremos. Ou eu posso usá-lo para minha santificação, edificação, purificação e encontro com Deus. Ou eu posso usá-lo para me distanciar mais de Deus, com os nossos questionamentos. E aí nós vamos sofrer mais ainda. Mais ainda. Olha só, como nós contemplamos o presbitério de toda e qualquer igreja, nós vemos sempre um altar revestido com uma toalha branca. Isso é regra, né? Que representa o Cristo chagado, mas ressuscitado. Mas ao mesmo tempo nós vemos sempre no cenário litúrgico, ou ao lado do altar, o crucificado, ou sobre o altar, o crucificado. Aqui está exatamente tudo o que essa leitura quer nos ensinar. A vida é constituída de mortes, de sofrimentos, de perdas, e também de alegrias, de conquistas, de vitórias. E nós precisamos entender isso, né? Hoje nós celebramos o 7º dia do nosso irmão tão querido, não é? Quantos momentos bons, 7º dia não, um ano, quantos momentos bons foram vividos, né? O branco da alegria da conquista, o branco da exultação, mas o próprio ato da perda, a saudade, a dor, os questionamentos que nos surgem apontam para a crucifixão, os calvários da vida. Nós temos de enfrentar tanto um quanto o outro, na certeza de que tudo vai passar, e que nosso fim último é o encontro com o Senhor, o Deus da vida, da felicidade plena, né? Então que nós estejamos preparados para uma coisa ou para outra, né? O que você tem vivido na sua vida hoje, como profissional, como pai, mãe de família, como esposo, esposa, tem vivido momentos alegres, bons, de ressurreição, de conquistas? Pois é, tenha consciência que virão calvários também. E quando a gente tem consciência, a gente permanece em Deus em toda e qualquer situação. E é isso que vem nos ensinar essa festa. Imagina, Maria há 40 dias tinha dado à luz Jesus. Eu não sou nem pai, mas quem é mãe, por exemplo, uma mãe muito mais dócil, qual a sensação de estar com o seu filho recém-nascido nos braços, né? O padre acabou de falar, já vejo as mães de monte de vezes assim, né? Que depois que cresce só por Jesus, né? Olha só, qual a sensação do recém-nascido nos braços, né? Você sabe dizer melhor do que eu. Imagine você vai lá na igreja, né? Você vai lá na igreja, apresentar a criança. Aliás, a gente imita a tradição judaica, quando pela primeira vez uma criança vem, a gente mostra para a comunidade, né? Imagine você chega lá e tem um ancião, que se chamava Simeão, e ele diz assim para a Virgem Maria, ela cheia de alegria, né? Quase tinha dado à luz há 40 dias, esse menino vai sofrer muito, ele vai ser causa de reerguimento para muito, mas de queda para muitos, né? Acho que a Virgem Maria ficou assim, né? Calma que eu não acabei, Virgem Maria. E quanto a ti, uma espada vai entrar na tua alma. Imagina. Eu acho que nesse momento a Virgem Maria começou a perceber que não só seriam alegrias, que viriam momentos doloridos, momentos de dor. Certamente ela levou essa frase deste velho Simeão pelos 33 anos antes de se cumprir o que ele falou. Olha só, 33 anos se passaram, aí se cumpriu o que ele disse. E ela, quando estava lá, como nos descreve João, ao lado da cruz, certamente ela lembrou dessa profecia, né? Simeão, 33 anos atrás. Olha, você que está bem hoje, quando será o seu Calvário?
Pode ser daqui a pouco, né? Pode ser daqui a alguns anos, tanto na sua pessoalidade, quanto em relação à sua família, as pessoas que te cercam, né? É só olharmos, né? A Fabi, você esperava isso há um ano para trás? Jamais. Nós o sabemos. Viva intensamente o hoje. Eu digo e eu tenho dito nessa paróquia porque eu vejo muito isso aqui. As pessoas não vivem intensamente, não aproveitam o tempo. Perde o tempo com coisas desnecessárias. Brigas, rixas, competições e encrencas e tantas outras coisas. Olha, a Virgem Maria também não sabia quando se daria, mas tudo estava escrito, né? Tudo estava escrito. Então, que nós vivamos bem hoje e compreendamos esse misto de possibilidades na nossa caminhada. Sabe por quê? Quando a gente entende isso, quando vem o Calvário, a gente faz igual a Virgem Maria, a gente fica de pé e com a cabeça erguida. Por isso, que essa liturgia de hoje nos ajude, meus queridos, a amadurecer na nossa fé e tenhamos em nossas mãos a luz que é a presença de Deus. Por isso que nós entramos com a vela. Vocês perceberam como é difícil manter a vela acesa lá fora, não é? Como é difícil estar em Deus. É difícil, mas a gente precisa se esforçar, né? Fazer assim com a vela, né? Fazer assim, olha, porque se a gente não está em Deus, quando bate a porta os calvários, a gente desmorona. A gente desmorona, né? Como é que Lucas, nós vamos ir para terminar a homilia, é um detalhe bíblico muito enriquecedor, né? Lucas, semana passada vocês devem se lembrar, aliás, vocês vão à missa todos os domingos e festa de guarda, né? Lucas disse assim: eu não convivi com eles. Quem? Jesus, os apóstolos, né? Lucas ainda conviveu com os apóstolos, mas com Jesus não. Mas eu convivi com testemunhas oculares. Semana passada o Evangelho dizia assim, no prólogo, antes de começar a escrever o Evangelho, ele endereça um tal Teófilo, e ele fala assim: eu não convivi, mas eu convivi com quem conviveu. E nós vemos hoje esse cenário. Quais são os protagonistas dessa cena do Evangelho de hoje? Jesus, o menininho, José e Maria. Ora, quem foi que contou para Lucas? Porque ele disse que de tudo que ele escreveu porque ele ouviu de pessoas que viveram. Quem contou para Lucas? José não foi, porque a época de Lucas, José já tinha morrido. Jesus, Lucas não conheceu. Quem? A Virgem Maria. Olha só, se ela narrou, descreveu isso, é porque certamente no momento, né, aqui vem na mente a cena da Virgem Maria descrevendo para Lucas como foi essa cena. No momento da dor ela lembrou de Simeão, né? E tinha uma outra mulher, a profetisa Ana, que era de idade avançada, 84 anos, é claro, né? Fica tranquilo, quem tem já passou dos 80, né? Porque hoje em dia a expectativa de vida está alta, mas na época bíblica, ninguém quase que chegava nessa idade. Por isso que se casava cedo, porque morria cedo, né? Então, ela também estava esperando ver a salvação, né? E ela diz: ele vai libertar Israel, essa profetisa Ana. Então, minha gente, que a festa de hoje seja para nós um momento de alegria. Pela luz da fé, Deus caminha conosco e vivamos intensamente cada passo nessa trajetória rumo ao céu. Força e coragem, assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos um pouquinho na palavra de hoje, como nós temos vivido a nossa vida. Nós temos amadurecido, dado passos ao passar do tempo.